Luiz. Câmera, ação. Boa noite, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao Bastidores Talk Show, segunda temporada. Sim. Muito boa noite a todos que estão aqui online comigo e aos que vão nos ver depois no off. Eba, galera chegando. Muito obrigada pela presença. Tema da semana, comunicação. Então, estamos no nosso momento esquenta, nosso momento de abertura, dando aquela animada pra gente fazer o quê? Energia que é importante, essa vibe aqui, quando a gente tá fazendo uma live. Oi, Theo, beleza? Galera entrando, Pedro, Guto, eba, tcham. Vamos aquecendo a mãozinha para compartilhar essa live e chamar uma galera que vai gostar de estar aqui com a gente, que empreende aqui no digital, que se interessa por comunicação, para as pessoas que a gente achar que, né, vai agregar algum valor. E aí eu peço a colaboração de vocês para vocês me ajudarem a divulgar. Como eu sempre falo aqui, é importante a gente usar todos os recursos que o Instagram nos oferece. Eles amam, e aí levam a nossa live para mais gente. Então, senhoras e senhores, eu peço encarecidamente corações, muitos corações. E minha convidada já chegou. Yeah. Por favor, Simone, pode me enviar a solicitação. Eba Cabral chegando, sempre presente. Obrigada pela presença. Momento esquenta, vamos chamar a galera. Vamos compartilhar essa live para quem você acha que vai ser legal, que vai ser importante. Yeah. Enviar separadamente. Eba, a solicitação da minha queridíssima convidada já chegou. Vamos abaixando a musiquinha, sempre saindo em fade para fazer um climinha. Muito bem. Tema da live de hoje, comunicação. Comunicação e os erros que a gente comete dentro da comunicação. Basicamente, a gente vai falar também sobre a comunicação online. Tá legal, galera? E Adriano, que legal você por aqui. Gente, Adriano tem um trabalho incrível, é um artista de primeira e ele pega situações que acontecem no mundo e reproduz em forma de... Pode ser uma caricatura, Adriano? Será que é certo eu falar assim? É sensacional, gente. Então, quem gostar de como é que eu posso dizer? Humor de primeira, segue o Adriano, que vocês vão curtir muito o perfil dele. Um artista maravilhoso. Eba Cabral, eu que agradeço, amor, porque sem a presença de vocês, não tem graça aqui. Ai, que legal, Patrícia, que bom, eba tchan. Tá? Tem gente mandando solicitação. A live solta é amanhã, tá, gente? Sexta-feira. Aí você entra, envia a solicitação e sobe aqui para conversar comigo, tá? Hoje é a live com a minha convidada especial, Simone Santos. Tá? Então, para quem não me conhece, que tá chegando aqui, porque tem gente que tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Pia Manfroni, uma mulher de bem com a vida, que tem humor sempre como um tempero fundamental. Eu sou artista, educadora e agora comunicadora. Então, estou trazendo toda a minha expertise que eu tenho como diretora de televisão, diretora artística, como produtora de eventos e como professora de teatro. Então, peguei todas as minhas habilidades, as minhas expertises e estou empacotando aqui um serviço que eu vou trazer para vocês ano que vem. Sim, eu ia trazer esse ano, mas comecei a ensaiar uma peça, voltei a gravar um programa que eu estava fazendo antes da pandemia, então agora só em janeiro. Mas eu tô preparando aqui uma coisinha especial
individual, que eu vou chamar de mentoripia, que depois a gente vai falar mais sobre isso já já, tá bom? Vamos lá? Então eu vou começar, hein, galera? Já demos o nosso momento esquenta. Então, comunicação e os erros que a gente, em geral, comete quando começa a navegar aqui nesse momento online. Eu trouxe para cá a Simone Santos, uma queridíssima minha que me acompanha, minha parceira de trabalho, já esteve aqui no Bastidores Talk Show. Aliás, eu não contei para vocês que estão aqui chegando pela primeira vez. Bastidores Talk Show é um programa que eu criei de entretenimento e conteúdo. A primeira temporada, onde eu entrevistei empreendedores e empreendedoras digitais, sempre ligados à área de comunicação. Então, só ir lá no GTV, dar uma espiadinha e ver que tem conteúdo de primeira. Então, teve estilista, teve gente voltada, teve fotógrafo, digital influencer, pessoas do marketing digital, whatever. Toda a galera que a gente precisa aqui para poder empreender esse mundão do online. A segunda temporada já vem com uma pegada diferente que eu tô chamando de All Live. Eu trago um especialista, a gente levanta uns temas importantes, pontua coisas que a gente acha que são fundamentais para a gente discutir aqui e no final a gente abre para pergunta. Então, quem quiser conversar com a gente, eu sugiro que vocês escrevam a pergunta naquele pontinho de interrogação, porque aí a gente não perde e depois a gente abre, bate um papo e tira as dúvidas com vocês, tá bom? Então, senhoras e senhores, com vocês. Simone Santos. Simone Santos é nada mais, nada menos que uma mulher que entrou na minha vida para ficar. Eu ganhei, na realidade, uma família. Ela é especial, é querida, é amada por todos, por esse sorriso largo que ela tem. Educadora como eu há muitos anos tem essa missão, reunir gente e tocar, fazer uma confusão. Né, Simone? Agora ela está com um trabalho novo, voltado para mulheres, um projeto chamado Mulheres que Curam, que depois ela vai explicar um pouquinho mais para a gente. Além de educadora, contadora de história exímia e também autora do livro O Pão Nosso de Cada Dia, que é um livro lindo, a partir de um trabalho que ela fez com as crianças que trabalham no lixão, e eu depois vou ler um trechinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela. Senhoras e senhores, com vocês, Simone Santos. Amore! Olá, Pia! Vai ler o livro, isso não está no script. Não pode, senão vai me emocionar. Boa noite, Pia. A gente combina coisas, mas também faz coisas que não estão combinadas. Pois é, tô vendo isso. Isso não está combinado, né? Então, assim... mas é muito bom, quero te agradecer pelo convite maravilhoso, estar aqui com você mais uma vez. É muito bom, contribuindo aí com esse seu projeto lindo, falando aqui nos Bastidores Talk Show. E eu fico muito engraçada, porque eu entro antes, foco, vejo qual lugar que eu vou sentar para ficar bonitinho. Quando entra em dupla, muda tudo, né? Muda, se quiser descer um pouquinho a sua câmera, você desce, Tchuli. Pois é. Deixa eu descer aqui, pronto. Gente, aproveita, esquenta o dedinho e manda a nossa live para quem vocês acham que vai agregar valor, que vai ser legal trazer para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre comunicação no online. Gente, você não... Convidar para virem aqui. Oi, Rodrigo, boa noite. Rodrigo estava comentando, Rodrigo Dili hoje estava comentando, você e a Pia vão fazer live mais uma vez? Eu falei, vamos! Aqui é dupla dinâmica, Rodrigo. Vamos! É dupla dinâmica. Aqui é dupla dinâmica. Então se apresenta aí para a galera, por favor, Simone. Para quem não te conhece. Eu sou Simone Santos, sou pedagoga, professora, mãe e coach de mulheres, criadora do programa Histórias que Curam, sou coach de autoestima para mulheres e de comunicação e oratória.
E hoje sou autora do livro Pão Nosso de Cada Dia nos Dai Hoje, e hoje venho conversar um pouquinho com vocês sobre os erros que nós cometemos na comunicação junto com a Pia. Pois é, porque eu falo sempre que dentro desse projeto que eu estou criando da mentoria, eu tenho uma palavra que eu uso muito, que é o borogodó, né? Então, que a comunicação, cada um tem que ter o seu borogodó, descobrir qual é o seu borogodó. E a melhor maneira da gente descobrir, Simone, eu acho que é sempre entrando em ação, é sempre experimentando, é sempre indo à luta. Porque não é eu ali paradinha com os meus medos, com os meus receios, com as minhas dificuldades, que eu vou conseguir sempre me superar. Então, eu tenho falado muito isso lá no meu perfil, que eu acho que a comunicação ela é um ponto de partida, independentemente da para quê e com quem, né? Se numa relação aqui de trabalho, a comunicação é importante. Numa relação familiar, a comunicação é importante. Numa relação afetiva. Então, a comunicação, ela é, para mim, um ponto de partida. Como é que você vê a comunicação? Nossa, comunicação é tudo, né? Você saber se comunicar, saber falar do que você sente, do que você deseja, te ajuda a alcançar aí seus objetivos, a ter sucesso profissional e sucesso nos seus relacionamentos. Porque muitas das vezes os relacionamentos acabam porque as pessoas não sabem se comunicar, não sabem falar o que sentem, não sabem falar o que querem. E aí fica meio que uma conversa truncada e os relacionamentos acabam por isso. Muitas das vezes por falta de comunicação. Então, assim, eu digo que comunicação é vida e como você usa muito, e como dizia Chacrinha, quem não se comunica se Se trumbica em todos trombeta. os sentidos, né? Exatamente. Aí, eu conversando com a Simone, a gente resolveu pegar 4 eixos norteadores para a gente poder... Porque são tantas as questões que envolvem a comunicação. Eu falei, Simone, então vamos partir desses 4 eixos? O primeiro eixo que a gente escolheu chama-se fluxo de pensamento. Ah, sabe o que eu vou pedir? Quem pode escrever para mim aqui o tema da live? Comunicação e os erros. Vou pedir esse favor para eu poder fixar para a galera que for entrando, ficar sabendo qual é o nosso tema. Então, a gente dividiu em 4 eixos. O primeiro eixo é o fluxo de pensamento, que aí é a nossa mente, né? O segundo, a expressão vocal, a partir do tom da voz. O terceiro, a expressão corporal, né? Os gestos. E o quarto eixo, a palavra, onde a gente fala que menos é mais. Então, Simone, vamos começar? Você pode começar falando sobre o primeiro eixo? Posso sim. Pensamento, mente. O pessoal tá Eba! colocando aí para você, ó. Maricotinha, o Márcio, tá todo mundo colocando aí o título. Acabei Muito de falar obrigada, mais gente. Adriano, obrigada quem foi antes. Coisas finas, que aí já fica marcado aqui. Eu estou gostando agora de pedir para a galera que está aqui com a gente fazer Maravilhoso, maravilhoso. Assim participa, né? Fica mais pertinho. Exatamente. Bom, Pia, vamos partir aí para os primeiros erros, né, que nós elencamos com relação aos nossos pensamentos, à nossa mentalidade. E quando eu vou falar em público, quando eu venho para uma live, eu preciso falar com verdade. Porque quem está do outro lado percebe que a pessoa, quando ela mente, quando ela fala de alguma coisa que ela não acredita, o olhar fica perdido, ela não olha para a câmera, ela fica buscando o pensamento. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso é falar com verdade das coisas que eu acredito. Silenciar os meus sabotadores, porque assim, quando eu falo de coisas que eu não acredito, as minhas palavras são umas, mas os meus gestos, o meu olhar me denuncia. Outro erro é não silenciar os sabotadores. Sabe aquelas vozes que ficam assim, você não consegue, você não é capaz, será que alguém vai acreditar em você? Então, esses pensamentos que ficam vindo à nossa cabeça o tempo todo atrapalham a nossa comunicação. Então, quando eu venho para o online, eu tenho que estar segura do que eu vou falar. Eu preciso silenciar todo. Se vem essa vozinha, eu tenho que dar um jeito de dar fim nela.
Claro. Porque se eu não acredito em mim, como é que quem está do outro lado da telinha vai acreditar? Mas uma forma da gente perceber quais são esses sabotadores, porque muitas vezes eles estão lá alojados no nosso inconsciente, é a gente fazer aquele trabalho que a gente sempre diz que é o ponto de partida, que é o autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Você precisa se conhecer, você precisa saber de onde vêm essas vozes, se isso é seu ou se é do outro, porque às vezes uma voz que te manda tomar cuidado e tal, ela vem para te proteger. Por exemplo, a pessoa certa vez foi lá e apresentou um trabalho na escola, recebeu uma crítica. E aí ficou com pavor de falar em público porque foi criticada uma vez. Mas olha só, aquela criança não existe mais. Então, o autoconhecimento vai te trazer isso, de onde vem essa voz, por que que eu criei esse medo e como que eu posso fazer para vencê-lo. Então, é óbvio, né? Assim, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu investir no meu desenvolvimento, mais fácil fica de silenciar esses sabotadores, de utilizar ferramentas que me fortalecem. Porque, em primeiro lugar, eu preciso acreditar no que eu vou falar. Eu preciso acreditar em mim para passar essa credibilidade para quem está me assistindo, né? Então, é muito importante isso. Eu estou fazendo o curso do Murilo Gun. Para quem não conhece, o Murilo Gun é um comunicador de primeira que tem como carro-chefe a criatividade, desenvolver a criatividade. E aí ele estava falando, ele está disponibilizando várias palestras e eventos que ele criou, ele participou, então está sendo um material muito legal que ele está disponibilizando agora free. Então fiquem atentos aí, corram atrás, porque ele está oferecendo cursos maravilhosos. Inclusive, a gente está lá no grupo do Facebook. E aí, ele falava que teve uma coisa que aconteceu, que teve um boom com essa questão dos livros de autoajuda. E aí acabou rolando um preconceito. Ai, não, livro de autoajuda. Ai, não, livro... E a gente tem essa mania do preconceito, né? Como a gente tem preconceito com as blogueiras, com as digital influencers, Com os coaches. né? Então, mas hello, cada um lado, cada um no seu quadrado. E por que o outro, né? A grama do outro tem alguma categoria que não me corresponde? Por que eu vou, enfim, isso também eu acho que está dentro desses sabotadores que a gente acaba criando, né? De negação, Uhum. de julgar o outro e que acabam impedindo a gente. Então ele estava falando, Você sabe que... ah, Não, termina de falar. não, só porque ele estava falando isso. Existem vários livros de autoajuda que não são legais. Mas a questão não é o livro de autoajuda, não. A questão é da gente estar disposto a se desenvolver como pessoa. Né? Isso é um pilar importante da gente se cuidar. A gente se cuidar fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Né? A gente funciona de uma forma holística. A gente é um todo. Ele até fala isso, né, Pia? Que às vezes mudam o nome. Você pode chamar de autoajuda, pode chamar de desenvolvimento pessoal, não importa. O que importa é o bem que ele vai te fazer, né? E eu costumo dizer igual a coach, né? Muitas vezes as pessoas criticam muito. E eu digo assim: existem os que criticam e existem os que estão melhorando de vida por conta disso tudo. Claro. Né? Então, assim, você pode escolher de que lado você quer ficar. A Né? gente, Então, a gente, inclusive, se conheceu exatamente num programa voltado para exatamente. mulheres, onde o objetivo era desenvolvimento humano. Mulheres Exatamente. que querem prosperar através de suas riquezas, sejam elas riquezas de pensamento, riquezas físicas, né, sendo bem remuneradas, fazendo o que amam. A gente se conheceu aí. Né? Então, essa busca da gente realmente saber, porque a gente muda, né, Simone? Exatamente, exatamente. E é tão bom, né? Eu fico pensando, por quê? Aliás, eu nem sei de onde surge tanta crítica, umas coisas tão bobas. Porque se faz bem, que mal tem, né? Até eu gosto daquela história do filme, aquele filme com Magela, né? Se não mata, não, ele fala um negócio assim, se não mata, pode. Qualquer coisa, se não mata, pode.
Então, porque é isso, né? As pessoas ficam preocupadas em criticar, é igual quando a gente está no online. Quem fala mal de blogueira. Nós estamos no digital, nós trabalhamos com isso e a gente vê o quanto é trabalhoso, o quanto você tem que trabalhar, o quanto você tem que estudar, o quanto de investimento há em tecnologia, em planejamento. Uma live de meia hora, 20 minutos, o tanto que a gente conversa, que a gente se reúne para fazer. Então não é essa coisa de vir para cá passar um batom e aparecer de frente para a Não, ó, tela. aqui tem estudo. Olha aqui, isso aqui é tudo que a gente conversou. Ó. Essa daqui é só a estruturação da live de hoje. Né? Exatamente. Eu, quando, né, nas consultorias que eu faço, nesse trabalho de mentoria que eu vou apresentar em janeiro, o roteiro é fundamental. Você se planejar, você ter um esquema, você está empreendendo aqui no digital, você ter o seu calendário editorial e principalmente a sua linha, do que você vai falar. Então, são coisas que ajudam a gente a esquematizar um plano de ação, né? Porque não é a revelia. Né? Eu sempre falo isso aqui, né, Simone? Esse mundão Exatamente. do online não é para os fracos, não. Tá? Então, é muito importante desenvolvimento pessoal, trabalhar a cabecinha, trabalhar a saúde espiritual e física e mental. E vamos nessa. Pois é, ó, o PP estava até falando aqui, momento de união, julgar é careta. Pois é. É verdade, verdade. E é um gasto de energia que eu fico, a palavra já diz, né? Eu estou pré-ocupada com alguma coisa que não me pertence, porque nem é minha, nem eu estou vivendo ela, porque se eu estou pré-ocupada, eu estou antes, pré-antecede. Né? E aí eu vou estar olhando a grama do vizinho, vou estar vendo que título que a pessoa tem. É verdade. É sintonia, empatia, e isso faz parte da comunicação. Será que a gente já faz? Vamos passar para o ponto 2? Você quer falar? Vamos para o segundo, pode passar. Não, é isso, né? E outra coisa que eu costumo dizer muito é o seguinte: as pessoas têm, às vezes, ao se preparar para falar, para vir para uma live, começam a criar um filme de terror. E aí, e se riem de mim? E se a internet cair? E se? Primeiro que e se nem existe. E se você pode criar um filme de terror, você também pode criar um filme de sucesso. Então, potencializa isso. Se você vai fazer uma live, se você vai gravar um vídeo, se você vai... Ao invés de ficar com esse filme de terror, crie um filme legal, um filme bacana. Então, comece a imaginar que vai ser um sucesso, que as pessoas vão te assistir, vão gostar de você. Porque se você está preparado, se você sabe o que você vai falar, se seu conteúdo é legal, com certeza as pessoas vão gostar. Então, é isso, né? Então, usa a sua mente também para potencializar o que você vai fazer. Exato. E a fez Uni, o PP falou. Unirio. Fiz, fui formada em licenciatura em artes cênicas. Gente, quando vocês tiverem uma dúvida, bota aqui no ponto de interrogação, que daqui a pouco a gente vai abrir, tá? Para tirar as dúvidas e papear com vocês. Já teve aqui, porque teve uma galerinha que até... Ó a Rafa aí. Boa noite, mandou. Rafa. Acabamos de falar de você, Rafa. Falamos lá do nosso mulheres, do nosso encontro. Né, nossa mentora querida Rafaela Generoso, que tem uma tribo de mulheres divinas. Porque aqui, meu amor, a gente é dessa, a gente se junta, porque juntas somos mais fortes. Segundo eixo norteador aqui, que a gente quer falar da comunicação, é a expressão vocal, tom da voz. Eu digo sempre, né, por conta da minha experiência como atriz mesmo e como diretora, que muito aqui na comunicação online é o tom da voz, para mim, o que vem primeiro. Né? A maneira como eu vou conduzir a fala, a hora que eu vou criar o suspense, o momento da pausa, o que eu digo, as palavras que eu escolho, que a gente chama de tag, qual é a minha nuvem de tag, quais são as palavras que me representam enquanto marca, qual é a mensagem que eu quero transmitir. Então, a palavra, ela tem um poder, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é o nosso outro eixo, e aqui a gente vai falar sobre o tom de voz, né? Sobre a entonação que eu vou dar, sobre a cadência. A gente tem que pensar que é uma música, né? Então, de que forma eu vou embalar, né, vocês através do meu tom de voz, da minha cadência,
do ritmo que eu dou. Isso tudo é muito importante, né? E você, Simone, com essa sua expertise de oratória, pontua algumas coisas para gente. Bom, quando a gente fala de entonação, um erro grotesco de entonação é quando a pessoa fala sem entonação. E aí fica aquela voz que parece aquela voz do Google. Por exemplo, mentalidade, sabotadores, saiba se livrar dos seus sabotadores, tenha cuidado com o que você... Ninguém! Uma fala sem energia, né? Sem entonação, sem variação vocal, as pessoas fogem, porque fica uma comunicação chata. Então é o que você falou. Olha, eu vou contar um segredo. Então você altera o seu tom de voz. Você pode, em algum momento, falar muito exaltada, mas outra coisa também, todo exagero é ruim na comunicação. Então, se você fala alto demais, incomoda quem está te ouvindo. Se você fala baixo demais, também as pessoas desconectam. Então, você precisa utilizar essa variação na comunicação. Utilizar diferentes tons de voz, diferentes volumes vocais. Não é? A fala precisa também estar imbuída da emoção que você tem. Imagina se você vai falar de uma coisa que você está revoltada e você fala de uma forma morna, sem emoção nenhuma. Então a entonação tem a ver com isso, né? Eu acho que você falou, para mim, a palavra de ordem aqui no online é energia. Então, a energia que você vai imprimir quando eu começo as minhas lives, por exemplo. Eu tenho minha playlist, eu faço a minha playlist já baseada em músicas que não vão me derrubar. Então, são todas músicas com direitos autorais. Tem uma playlist escrita live. Então, eu vou lá, por exemplo, bebo na fonte da biblioteca do YouTube, porque depois eu pego essas lives e disponibilizo lá. Então, eu tenho que pensar numa playlist que eu também posso usar lá na outra rede social. Verdade. Né? Então, a minha energia, dependendo do meu entrevistado ou de quem está dando a aula comigo, eu escolho uma música em função do meu estado de espírito, de quem eu convidei, de quem eu estou dividindo. Né? Às vezes é um ritmo mais engraçado, às vezes é uma coisa mais jazz, às vezes é uma coisa mais cabaré, uma música mais cabaré. E ela vai fazer a minha introdução. Né? Então, por exemplo, tem gente que antes de entrar na live precisa se concentrar, respirar. Eu já faço isso 2 segundos e eu, ao contrário, eu me agito. Eu também. Aquecimento, eu pulo para tá ali, para tá vibrando. Meu corpo está vibrando, meu coração está acelerado. Mas esse é o meu jeito. Né? O importante é cada um descobrir qual é o seu. Então, acho que a energia é o que determina muito aqui. Né? E a voz, ela denuncia. Se você está inseguro, se você não sabe o que você está falando. Né? Hoje mesmo, na abertura, acho que eu tropecei umas 2, 3 vezes, porque faz parte. Eu fiz aquecimento vocal, eu fiz toda uma série que eu sempre faço, que é para poder massagear os meus músculos, para poder articular, que eu acho que, né, que é um ponto fundamental da expressão vocal, que a gente também vai falar. Você vê que tudo acaba um está interligado no outro. Estão ligados, com certeza. E eu acho que a outra palavra também, que eu acho que é importante, é a clareza. Clareza do que a gente está falando e, obviamente, a dicção, né? A clareza no articular, no se fazer entender e, como você disse também, do vocabulário que a gente vai usar, né? Exatamente. A comunicação é um conjunto, né, Pia? A nossa fala, ela é viva. E eu posso dizer a mesma coisa com diferentes entonações e com diferentes finalidades. E uma mesma frase, ela pode fazer rir, ela pode fazer chorar, ela pode emocionar as pessoas, ela pode aproximar.
Então, o meu tom de voz, o meu corpo, tudo está falando, né? Eu lembro quando nós estávamos preparando lá o Professor Conectado, que nós estudávamos isso, falando sobre que a comunicação é de corpo inteiro. Então, assim, 30%, 35%, se não me falha a memória, da comunicação são as palavras, são o que a gente diz. Os outros 65% é o conjunto da obra, né? É o meu Tem gesto, é o meu. o visual, né? O visual importa muito. Por isso também essa escolha de fazer as lives, essa escolha de gravar vídeos, porque o visual comunica, né? Então, quando a gente fala comunicação, não é só o que eu estou falando, o tom de voz que eu estou usando, as coisas que me saem da minha mente que eu expresso, é um conjunto, é o que a gente. Eu estou buscando essa palavra, né? Eu tenho dividido isso com você, né? Por enquanto, eu estou nesse momento holístico, mas eu ainda não É. estou muito sossegada ainda com essa palavra. Mas eu, dentro do meu processo, eu vou. Você ainda está incomodada. Tô, É, porque com essa questão, né? Eu preciso ter o meu vocabulário, as palavras que expressam o que eu exatamente. quero comunicar, o que eu vou ensinar, né? O que eu quero trocar. Então, é super importante. Ó, uma galera chegando. Vamos aproveitar, gente, Sejam bem-vindas. antes da gente entrar no terceiro eixo, vamos convidar mais uma turma? Se cada um de nós Vamos. convidar aí mais uma Vou turminha, convidar também. alguém que você acha que seja importante, peraí que isso aqui tudo eu já convidei, seja importante para falar sobre a comunicação. Comunicação. Por mais que a gente esteja objetivando aqui na comunicação online, tudo que a gente está falando é porque a gente leva para a vida, né? Independentemente de você ser empreendedor ou não digital, a tua comunicação vai refletir em todas as relações que você estabelece, né? Como a gente já falou, até na relação de trabalho, sem ser aqui no online, nas relações afetivas, na família. Eba, corações. Exatamente. Não vi ainda perguntas, hein? Essas perguntas que eu tenho aqui foi da galera da caixinha. Quero ver. Ótimo. Ó, quem quiser fazer pergunta, coloque aí na interrogação e podem fazer pergunta que nós vamos responder. Pia, podemos passar para o terceiro, então? Podemos. Vou finalizar só com uma coisa que eu falei en passant, que eu acho que é a preparação, né? Que eu falei, cada um tem o seu, mas eu acho que é importante, né? Quando a gente vai fazer uma live que a gente está fazendo, ou quando eu vou fazer uma apresentação em público, a gente pelo menos tem um pouquinho dessa consciência vocal, dos exercícios que a gente pode fazer, né? Que são exercícios de aquecimento, que são exercícios também respiratórios que vão ajudar a gente na concentração, a gente pegar e conectar com esse todo que é essa nossa máquina aqui que comunica, né? Então, da minha cabeça, do que eu penso, como eu respiro, o gesto que eu vou fazer, eu aquecer um pouco o meu corpo. Então, são pequenos despertares, eu gosto de falar, né? Que aí a gente vai só conscientizando os nossos canais de comunicação, mentalizando que a gente funciona como um todo e simbora. Exatamente. Então vai, anuncia aí o terceiro. Ó, a Mônica colocou avião decolado. Obrigada, Mônica. Eba! Obrigada, querida. Eba, Então eba, tchau. vamos lá para o próximo tópico, a expressão corporal, os gestos. Como entram os gestos e o corpo na nossa comunicação? Você quer falar ou eu falo? Pode indo, vai indo. Então vamos lá. Quando eu vou falar, e aí falar de gesto é fantástico, né? Porque eu vou falar de expressão corporal, o corpo, os gestos que eu faço, e aí tudo comunica, né? Eu posso falar do meu corpo em si, se eu tô eu preciso estar com o meu corpo ereto, porque ao comunicar, se eu estou com o corpo tombado, isso demonstra insegurança, demonstra incerteza, então automaticamente quem está do outro lado já desconecta. Então, se eu fizer live aqui, imagina se eu tivesse aqui assim com Fechadinha a aqui, ó. mão. Eu até vim com essa blusa mais Você tá decotada, linda com esse decotão aí, adorei. mas eu vim que era para mostrar. Então, por exemplo, tô eu aqui assim, ó. Uhum.
Já não é legal. Desconecta, desconecta. E assim, também. Também não. E aí, então vamos falar de olhar, já que você levantou aí o queixo, né? O nosso olhar, ele também comunica, conecta. Então, se eu tô com um olhar muito alto, né? Isso demonstra que eu tô querendo demonstrar superioridade, então automaticamente afasta. Então, por isso, quando a gente dá nossas aulas de comunicação, de gravação de vídeo, né, Pia? A gente ensina para onde olhar. Você vai fazer sua live, para onde você vai olhar? Onde é que você vai ver o seu interlocutor? Que na verdade é isso, né? Eu estou olhando aqui, estou vendo meu interlocutor. Então, até isso a pessoa precisa perceber, porque é olhar perdido. Quando se você ficar balançando muito a cabeça, olhando para um lado e para o outro, parece que essa pessoa está perdida, não sabe o que vai falar. Eu gosto de falar que é boneco do posto. Sabe o boneco do posto? Que você passa, o boneco do posto está lá com as mãos, ó. Bate o vento, o boneco do posto está todo solto. Exatamente, exatamente. Insegurança. A mesma Domínio. A mesma coisa é você tá encostado, tá jogado, tá, sabe? A comunicação precisa de presença e não é, mas é no online, então eu posso tá deitado, posso, depende do seu objetivo. Se você quer só falar da sua vida e tal, você pode estar lá deitado e elocubrando lá de algum problema que você tá, eu vou. Mas se você é uma empreendedora e você quer investir no digital, você precisa de presença. Então, outra coisa também é muleta. Tem gente que balança muito, segura, e aí, se tá mais longe, a pessoa tá o tempo todo com uma coisa na mão. Imagina se eu tivesse aqui assim, ó. Gestos repetitivos, né? Tivesse, ó, o tempo inteiro segurando aqui, que nem às vezes é com o cabelo, ó. Tem gente que tem o tique do cabelo, né? De estar se ajeitando. Eu tenho um pouco esse daqui porque eu sou muito alérgica. Agora na primavera, então, meu nariz está caindo. Mas esse aqui é muito comum. Né? Então eu falo sempre, quando eu percebo, né? Quando eu estou num treinamento, quando eu percebo que a pessoa tem esse tique, eu falo para ela, usa um cabelo meio preso. Né? Porque Exatamente. aí você já, até para sair, porque são truques. São truques, acabam virando até quase vícios, né? Para a gente se ajeitar. E mulher tem essa coisa, né? Do cabelo, de ajeitar, né? Que é Exatamente. A gente tem que prestar atenção. Eu sempre falo das minhas mãos, que são enormes. Olha o que é maior que o meu rosto. Eu ia falar isso agora. Olha o tamanho, gente. Essa chulapa aqui é enorme. Né? Então, tem um certo controle, mas a outra coisa que eu ia falar, isso aqui você também, ó, força as cordas vocais. Você está estrangulando aqui. Então, vem uma voz também estrangulada, desesperada, porque você está ali numa ânsia, né? Então, sempre quando o truque que eu faço é respira e solta. E esse Exatamente. gesto, ele te traz para o momento presente, para o terreno. Ele tira acalma. Da sua ansiedade. Se eu tô aqui, eu tô fora do meu eu, né? O eufórico é isso. Exatamente, então, fora de si. E outra coisa também que a gente precisa ter cuidado no online é com a mão, que é o que você falou, né? Se eu jogo a mão, eu começo a passar assim, eu tô cobrindo o meu rosto, né? Então, a mão também acaba atrapalhando. Então, eu preciso ter cuidado também com os gestos. A Mônica está aqui perguntando. Quando saber quando os gestos com as mãos ou outros gestuais estão em excesso? Mônica, um pouco isso que a gente falou, né? Por exemplo, aqui numa live, a gente tem um enquadramento muito pequeno, né? E eu acho que eu até às vezes gosto, vou até botar um pouquinho aqui para vocês verem, né? De um respiro maior, tá vendo? Porque assim você vê, eu tenho um espaço para minha mão, mas ela não está tão em primeiro plano, porque a minha é gigantesca. E tem eu gosto sempre de ter um pouco de pele, eu acho que isso conecta. A não ser que também esteja o invernão, você está com um super casacão, um negócio assim mais legal também. Mas eu particularmente gosto de pele, acho que aparecer a pele conecta. Então, eu já falei, não é tratamento de pele, eu não estou anesteticista,
tá? Não vou tirar tá? Com problema de vista, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal fazendo story assim, oi, não, ó, um respiro. Até porque esse respiro é para poder aparecer um pouco de pele e para você ter esse espaço, ó, para você ter o gesto presente. Porque é legal, porque ajuda, o gesto expressa. Eu, nas minhas aulas de teatro, quando eu quero passar, fazer com que meu aluno perceba melhor as coisas, eu peço para ele exagerar no gesto. Porque o gesto ele te ajuda a marcar. Você percebe, né? O gesto, por exemplo, te ajuda a dar um volume na voz. E te ajuda a baixar a tua bola. Então, você experienciar, né, a expressão corporal através de atividades lúdicas do teatro, alguma coisa que te leve a esse conhecimento, que você acaba dominando o teu gesto. Porque, na realidade, é o que a gente estava falando, né? A comunicação e os erros. Até postei isso no post, né? Eba, vamos errar. O erro é É maravilhoso. verdade. E é fazendo que a gente se aprimora, não é, Pia? É importante, muita gente não tem coragem de vir, não tem coragem de fazer a live. Ah, porque não está perfeito, porque eu não sou muito bom. Começa a fazer, porque é quando você se vê que você consegue criticar, consegue, assim, criticar não, mas consegue melhorar. É como andar de bicicleta, né? O treino traz a perfeição. Então, ela pergunta quando que o gesto, na verdade, ele complementa. Observa que a todo momento que a Pia foi falar, ela falou porque traz, ajuda. Então, olha o gesto ajudando a comunicação. Porque você vai, porque centra. Então, assim, o gesto ele está te ajudando a comunicar. Normalmente a gente fala assim, quando há muito tempo atrás, então sua mão faz um movimento para trás. Ah, eu viajei muito. Vai para frente, porque você está falando de um movimento para frente. Isso é muito bonito. Mas você quer ver uma coisa? Ah, eu amo a Pia. Olha como é que muda. Ai, a Pia é um amor. Já começa a ficar caricato. Né? Então, assim, o gesto ele vai estar dialogando com você. Agora, no digital, só não pode, que a Pia falou, né? Colocar na frente da câmera, que aí vai atrapalhar. No mais, gesticule. E se for no presencial, tem uma coisa que é a mão, o gesto sempre da cintura para cima, para não jogar o olhar das pessoas para a sua genitália. Então, porque fica As meio... partes baixas. Exatamente. Simone é já para genitália, ela para as partes baixas. Cada um aqui tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de Exatamente. comunicar. Acho que você tem que estar sempre próximo ao que você é, aos teus valores, né? Porque aí você está falando com propriedade, você está falando com o seu sentimento, com as suas emoções, com a sua verdade, né? E essa conexão com o Exato. olhar, né, Simone, que você falou que é fundamental. E que as pessoas têm dificuldade. Aqui na live é mais complicado, porque eu teria que estar olhando ali para a câmera. Mas eu estou aqui contracenando com você e estou com o meu olhar mais baixo para poder ver quem está entrando, as pessoas que estão mandando olá, que tal, se tem ninguém mandando uma pergunta e não sei o quê. Então, mas eu falo sempre, lembra que outro dia a gente estava falando disso? Eu sempre, quando eu vou buscar um pensamento, alguma coisa, eu tenho essa tendência de levantar o rosto, né? Tirar o olhar, né? E tirar o olhar. E que a gente devia tomar um certo cuidado aqui na live, porque eu posso ter essa mesma intenção de busca, né? Porque a gente está aqui no momento vivo presente, então estamos construindo um pensamento, volta e meia, mas eu ficar mais por aqui do que porque ó, já forcei a minha garganta, já saí. Eu tô E exagerando. na verdade é desnecessário, porque o que você precisa, quando você vai buscar uma imagem, e aí agora, truque de PNL. Posso ensinar um truque aqui para as pessoas? Deve. Porque, na verdade, o seu olhar, quando ele vai para cima, ele está buscando imagem. E aí, para um lado, você procura
imagens verdadeiras, você está recuperando o que realmente aconteceu, e para o outro, você recupera, você está criando uma imagem. Então, como que eu posso saber? Você sabe como descobrir se uma pessoa está mentindo para você ou não? Hum, Vou ensinar um truque de US$ 1 milhão agora para você. eba. Pega, pega a pessoa e faz uma pergunta para ela que você sabe a resposta. Por exemplo, eu posso te perguntar assim, Pia, vamos lá. Por que seu nome é Pia? Não, você precisa fazer a pessoa imaginar alguma coisa. Qual foi a sua última festa de aniversário? Mas de preferência alguma coisa que você saiba, entendeu? Alguma coisa que você vivenciou junto. Por exemplo, qual Uhum. foi a primeira vez que nós nos... Você lembra qual foi a primeira vez que nós nos encontramos? Aí a pessoa vai olhar lá, o olho movimentou, por É. exemplo, direita alto. Aí você Ah, observou, tá. você pegou. Faz a segunda pergunta. Pia, você lembra o que nós fizemos quando eu fui na sua casa? Sei lá, uma coisa que eu sei a resposta. E aí você observa o olhar. Por que isso? Esse lado indica que é o lado que a pessoa olha quando ela está buscando a imagem verdadeira. Então, se você perguntar isso 2 vezes e pegar o protocolo para onde é que ela olha quando ela está buscando a imagem da verdade, você pergunta o que você quer saber. E aí, para onde ela jogar o olhar, você sabe se ela está falando verdade ou se ela está falando mentira. Tem, Sem precisar de detector, só pelo olhar. tem um que é variação sobre esse tema aí, que é o seguinte: a gente tem a face, mas é diferente esse lado desse, né? Então, eu sempre falo, meu melhor ângulo para tirar foto é esse. A gente sempre busca, né? Mas é Exatamente. exatamente porque é o ângulo mais verdadeiro que a gente tem. Não é só porque é o mais bonito, ele é o mais bonito porque ele é o verdadeiro. Porque o outro, de uma certa maneira, ele funciona a musculatura diferente. É que nem o nosso olhar, né? Hoje eu vi numa live, acho que é Calazan, que é uma super famosa de maquiagem, ela fez um exemplo assim, se você botar esse triângulo assim, bota o seu olhar e olha um objeto. Se você fechar um olho, você vai ver uma coisa. Se você fechar o outro, você vai ver outra coisa. Exatamente. Você tem o seu olho predominante, né? O olho predominante é que vai ter a ver com o seu lado que você vai predominar. Então, que vai condizer mais com a tua verdade, com os teus sentimentos, que é o lado que a gente acaba achando que é o nosso melhor ângulo. Eu achei isso tão Que curioso. bacana. Tem um Legal. pouco a Nunca ver com isso. tinha. Eu também não sabia disso. Alguém daqui sabia dessa. Então, ela falava, por exemplo, tá vendo? Eu tenho mais uma ruga aqui. Esse é o meu lado que retém as coisas, que não gosta quando acontecem determinadas coisas, que é supostamente o que não é tão verdadeiro, né? O que reage a uma coisa que não é tão legal, verdadeiro nesse sentido. E o outro não. Eu achei isso muito legal. Fantástico. Isso é maravilhoso, né? Quanto mais. É muito bacana, porque assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente mergulha no universo da comunicação. Pedro Henrique, meu amor, que saudade de você! Meu primo que está morando nos Estados Unidos aí, Pia. É, É, E aí, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre o quanto a gente tem coisas a descobrir. E isso é maravilhoso, né? Então, assim, mas como é que tem gente que tem medo de descobrir coisas? É tão legal. Eu acho que tem a ver um pouco com essa. O Murilo Gun fala muito disso, né? E a galera, graças a Deus, também está acentuando a questão da criança que a gente vai perdendo, né? Que a gente vai. exatamente. Porque a criança ela é curiosa, a criança é esperta, a criança quer saber, ela quer experienciar, ela, né? Um pouco sem limites, né? Exatamente. Aí vem os adultos, não, isso não pode, não, isso não pode. Ih, fala errado, ih, não, fecha a perna, faz isso, faz aquilo. Nem, não, não. E aí a gente vai se adulterando, vai criando. E vai ficando mais triste, e vai ficando menos divertido, e vai morrendo aos poucos, né? Porque quando você
Mata. Eu, esses dias, eu falei assim. Eu estava comentando com alguém assim, eu vou fazer um post sobre o Dia da Criança aí contra-intuitivo, porque todo mundo adora botar foto de criança quando está chegando o Dia das Crianças. Mas a maioria daquelas pessoas que estão ali colocando foto da criança já mataram a criança delas há muito tempo. São pessoas que não gostam de brincar, que tudo reclamam, que... E a criança tem isso, né? A criança é curiosa, a criança é divertida. Quem É tem... criativo. Então, Pia, quando a gente faz as nossas reuniões, né? Eu e você, o quanto de risada a gente dá estudando? O quanto exato. de coisa a gente descobre? E é um sem fim, que se a gente não colocar um ponto final, a gente acha que nunca está pronto. Porque você, conforme você vai olhando, você vai descobrindo uma série. E olha que nós temos aí mais de 30 anos de estrada, mais de 30 anos comunicando, mais de 30 anos se desenvolvendo. E quando a gente começa a olhar, a gente descobre uma infinidade de coisas. E é maravilhoso. Então, vamos dar vida à nossa criança, dar voz, rir, brincar, ser curioso. E eu acho que uma coisa, Pia, que a criança tem muito e que é importante para quem quer se comunicar online, é não ter medo de errar. Porque é errando que a gente aprende, é errando que a gente se aprimora. Então, a gente não precisa ter medo de errar. Vamos mergulhar e comunicar. Que eu sempre penso, sabe o que, Pia? E eu digo muito isso para você, muito, assim, que todo mundo, o que você tem, o que você sabe, o que é óbvio para você, pode ajudar muita gente. Claro. Então, não comunicar é deixar de ajudar. Então, a gente precisa se comunicar, precisa fazer live, precisa gravar vídeo, precisa dar a cara a tapa. E é maravilhoso isso. Tem outra coisa que eu amo de criança, que a criança perdoa, né? Vai lá, briga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu sou mais sua amiga. Né? Deu 5 minutos. minutos. Estão ali numa vibe maravilhosa. Já foi, entendeu? Já foi. E a gente acaba perdendo, a gente guarda ressentimento, ódio no coração e mágoas e não sei o quê. Vambora, gente, vambora. Simbora. Eu não guardo, não. Eu não guardo, não. Eu sou desse xingo, grito e 5 minutos depois estou dando minha roupa do corpo para você. A vida é tão curta. Família argentina e italiana, dramática. Então, minha filha, aqui a gente está... É drama, briga, perdoa daqui a 2 segundos e está todo mundo se amando e se embora, né? O nosso último eixo, Simone, é a palavra. A gente botou o título de menos é mais, mas a gente acabou, na realidade, a palavra permeou todos esses eixos, né? Que a gente acabou definindo como norte. Né? Então, a gente falou já do vício de linguagem, que eu acho que é o pior para mim. Exatamente. Qual é o pior pra você? Tem o vício de linguagem e tem também o vocabulário inadequado, que eu acho bem ruim também. Quem está no online, quando você está no online, você está falando para todo mundo, você precisa ter uma linguagem que seja acessível a todos, que todos possam te compreender. A não ser que seja, vamos lá, o pessoal da saúde na TV está aqui, Pia. Boa noite! E aí você vai falar de saúde, por exemplo. Não tem termos que você vai utilizar. Até quem fala de saúde mesmo. Você vai falar para um público em geral, você não pode ficar utilizando termos técnicos demais. Senão as pessoas não te compreendem, né? E isso é um grande desafio. Para mim, por exemplo, o quanto de atenção você já me chamou por conta disso. Porque eu trabalhei, dei aula na faculdade 10 anos, orientava TCC. Então, o meu texto era sempre um texto muito acadêmico, muito amarradinho, utilizando muito a linguagem culta. E o quanto você trouxe para mim isso, Simone, no online a gente precisa se comunicar com todo mundo. A gente pode, se o texto estiver muito duro, muito acadêmico, as pessoas desconectam, as pessoas não querem ler, desistem, né? E a comunicação é a mesma coisa. Quando você está falando, se você começa a utilizar
palavras muito difíceis, muitos vícios de linguagem, né? Ah, Pia, né, Pia, né, Pia? A gente, o tom de voz precisa variar, né? Aí, né, Eu polui. particularmente, fico prestando só atenção na próxima vez que a pessoa vai falar o aí. Você faz Já isso? desconectei, eu faço. Eu já Eu desconectei. lembro, eu lembro que eu já Mas contei eu sou aqui na implicante, né? faculdade. Você me conhece, É. sabe que eu sou implicante. Então, eu Não, na já me faculdade presto mais atenção. eu lembro das alunas que ficavam assim, às vezes tinha um evento e nós levávamos palestrantes de fora, às vezes até de outro estado, e as alunas depois chegavam assim, um trabalho do caramba para fazer o evento, e depois as alunas falavam assim, poxa, professor, vocês podiam, para que trazer uma pessoa de tão longe, né? Vocês podiam ter falado bem melhor. A senhora viu? Ela falou 37 vezes, né? E falou assim, gente, eu não acredito, vocês estavam contando a pessoa cheia de conteúdo para falar e vocês estavam contando quantas vezes ela falou né. Pois é, as pessoas contam. Você conta também, né? Pois Bom, é. pronto, aquilo toma Acaba, conta. acaba desconectando. Basicamente, eu acho que tem uma questão. Se eu estou comunicando aqui através de um vídeo, numa live, eu tenho um tipo de comunicação. E essa comunicação verbal, ela tem que ser a mesma na escrita. Eu não posso ali no meu post escrever de uma forma diferente que eu falo. Né? Então, porque aí eu vou lá, leio aquele post e falo, ai, que legal, quero lá ver essa live. Pô, vou prestar atenção nessa pessoa. Aí eu vou ver o vídeo, é outra pessoa. Isso denuncia, né, Pia? A gente consegue perceber quando não é a pessoa que escreve o texto. Também tem isso. Eu e Simone, a gente brinca disso. Eu viro para ela, você viu o post do fulano? Viu o post da fulana? Foi ela que escreveu, não, gente. Porque ela fala de um jeito e escreve do outro. E não é porque ela Exatamente. escreve de um outro que é mais erudita, porque, enfim, ou é mais acadêmica. Não, porque contratou alguém também para escrever, também tem isso, né? E aí não orna. Tem que ornar. Porque você olha, porque o texto é interessante, né? Você fala muito para mim assim, Simone, você escreve, e eu tenho ouvido muito isso, assim, nossa, Simone, como você escreve com emoção? Como eu leio o seu livro e eu sinto a sua emoção e tal. E quando eu venho para as lives, eu sempre conto uma história, a emoção também está presente, sou eu, porque eu falo assim. E aí, se o texto tá lá e não tá muito, a pessoa vê, a pessoa percebe, né? Então, vamos finalizar? Se alguém tiver, eu não sei se vai cair, se vai talvez caia daqui a 3 minutos, tá, gente? Daqui a 2 minutos, tá, gente? Aí eu quero só ler um pedacinho aqui, um pouco desse livro que ela fez, que é uma pesquisa e uma experiência com as crianças do lixão, que trabalham no lixo. E aí tinha o Diogo, que era um menino que estava sempre muito cheiroso. Talvez resultado do trabalho de higiene realizado pela professora Michele, no primeiro ano que ele foi seu aluno. E aí a Simone retrata a experiência desse Diego com a professora. Uhum. Eu fiz todo um trabalho com eles assim de autorretrato, até mesmo de higiene, porque vinham direto do lixão para a escola. Eles trabalhavam de manhã e vinham para cá daquele jeito, sujos, mau cheiro. Comecei a trabalhar a questão deles gostarem, a própria imagem, as meninas principalmente, serem vaidosas. Na verdade, elas acabam esquecendo. Eu comecei a trabalhar essa questão de formal e informal. Nada de atividades escritas. Primeiramente, só conversando. Procurava sempre trazer um batom. E eu mesma dava hora de ir embora. 15 minutos antes, eu passava batom. Eu passava perfume. Essa é a pessoa que eu convidei. Eu não posso nem falar que eu choro, porque toda vez, gente, que eu me emociono quando eu falo com você. É essa mulher que escreve essas coisas lindas. Esse livro precisa ser visto e lido por mais pessoas, porque é uma declaração de amor ao ser humano.
é um carinho pelas crianças, pela educação, né? É um exemplo de como olhar para o outro, que é isso que está faltando um pouco aqui. Em vez de olhar a grama do vizinho e reclamar, olhar para o outro com carinho, com amor, com um, ali, com uma disposição, sabe? Com amor mesmo, com afeto. Né? Porque isso aqui, a gente está na vida para trocar, gente. Para se apoiar, para se ajudar. Né? Em vez de ficar julgando os outros, os Ai, outros. Né? Então, haja coração, gente. Eu fico muito emocionada e assim, quem quiser manda um direct para Pia ou para mim, eu passo o link para vocês, vocês compram, eu mando autografado para vocês. Mas assim, um dia eu fui dispensada de uma escola por ser negra. E eu levei 3 dias chorando. E na mesma semana, uma professora disse para mim que eu nasci para ser professora. E aquilo me fez acordar o meu sonho que tinha sido assassinado 3 dias antes. E ali eu jurei que eu seria professora para transformar a vida do maior número de pessoas possíveis. E eu fiz disso a minha missão. Então eu agradeço a Deus assim muito por esses alunos. Agradeço a Deus, Pia, por ter você na minha vida, que é na minha vida, na minha família, no meu trabalho, tudo que você já faz parte da minha família, né? E eu sou muito feliz. E realmente, que eu sempre, quando eu autografo o livro, eu falo que essas histórias nos ajudem a construir um mundo melhor para todas as crianças, né? Porque é desumano demais pensar que alguém precisa estar no lixo para sobreviver. Mas é lindo ver como essas crianças ressignificam isso. Como elas ali brincam, elas fazem amigos. E elas são felizes da forma que lhes é possível, né? Então, muito obrigada pela live, muito obrigada a todos. E Pia, que Deus abençoe você, o seu projeto, seu workshop que está é aí. Workshop, será em workshop. breve, né? Em janeiro, que agora eu vou trabalhar, graças a Deus. Oh, E maravilha! essa mulher que eu convidei, que eu vou convidar sempre para dividir as coisas comigo, pelo amor que ela tem à vida, às pessoas. Agora ela está fazendo um trabalho lindo só com mulheres, né? Ela está trazendo a expertise dela, dessa missão de vida, de transmitir, de reunir pessoas, né? Isso a gente tem muito em comum. A gente também tem esse desejo de trabalhar com mulheres, para as mulheres, para que nós tenhamos uma voz mais ativa aí, a gente levar nossa voz para o mundo, mais potentes. E essa é a Simone, que tem essa. Eu tô aqui emocionadíssima. Ó o Kávila aí, amada, cheguei num momento de muito amor. Seja bem-vindo, Kávila. Gente, é isso, né? O Histórias que Curam é um programa de coach para mulheres que utiliza histórias para elevar a autoestima da mulherada. Que muitas das vezes, de tanto apanhar, de tanto sofrer, de tanto tá calejada pela vida e perde seu brilho. E aí eu digo que eu não faço empoderamento feminino, mas eu ajudo as mulheres a reacender a luz que elas têm dentro delas. Pia, te Simbora com amo. luz, simbora iluminar tudo, simbora dominar esse mundão. Vai, Amém, amém. vamos embora. Beijo grande, Mônica, Cávila, todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada, tá bom? Tá? Beijo grande. Beijo. Amanhã, sexta-feira, live solta. Só vir, mandar a solicitação e a gente troca figurinha aqui. Quem puder depois, passa lá no post. Se o tio Mark deixar eu salvar a live, deixa seu comentário, dá um feedback pra Pia, gente, a que é gente importante. a gente esqueceu de pedir pro pessoal tirar uma foto nossa, pra gente Print! poder. Eu ia até pegar uma minha cola para falei, deixa eu ver. Aí, print. Gente, Quem a puder também, ó, pessoa. tem um formulário que tá lá na minha bio, tá? Porque eu estou fazendo uma Vamos pesquisa, lá. as dificuldades que as pessoas têm aqui com o vídeo, as suas travas, isso também me ajuda. E quem vai fazer o print? Esse lado é melhor. É esse? Eu não sei qual. O meu, não, o meu.
Eu não tô printando, não. Tem alguém printando? Nem eu espero. Espero que esteja alguém printando, mande pra gente. É um ser humano generoso que vai com Deus. Não, eu fiz um print, você saiu assim, garoto. Fica direito. Pera aí, vou ficar direito. Pronto. Um beijo, gente. Obrigada pelo Beijo, carinho. sucesso. Olha, deixou, hein? Tio Mark tá deixando. Às vezes fica a live Que maior. maravilha! Eu ontem falei que a gente tem que fazer uma live. Assim, vamos fazer uma reunião nossa aberta de planejamento, vamos estudando, vamos discutindo e vamos deixar aberta para a gente descobrir quanto tempo a gente consegue fazer uma live. Outro dia, eu fiz uma de 2h30. Seguida? Seguida. Fiz com o pessoal lá do Buraco Show da Lacraia. Sim. Quarta-feira a gente tem um bate-papo, assim, um talk show. Fiquei com Amanda respondeu, atualizou para 4 horas de live. Que legal! E a gente correndo Eu não nos sei se é todo 59. mundo, não. Eu não sei se é todo mundo, não. Deve ter relação com o número de seguidores. Mas a Bárbara ontem, a nossa live também passou de 1 hora. Ela falou, Simone, passou de 1 hora. Tinha 1 hora e algum, tipo 1h02, 1h03, mas antigamente caía, né? Então. É. Eu acho que tem a ver com o fazer. Por isso que tem que fazer, gente. Entra em ação. Por isso que eu venho e falo, bota de um filtro, faz de uma pergunta, usa o avião. E você viu que eu hoje fiquei com medo de trocar de filtro, né? Porque às vezes eu troco de filtro, fica caindo, fica cheio de brilho, cheio de... Eu falei, deixa esse mesmo e tá bom. É, porque quando você está puxando a live, você já consegue subir com filtro. É verdade. Quem tá... Quando você é convidado, não. Não. Eu, por exemplo, ó, tenho vários filtros. Tenho, princesa. Ó, preto e branco, tem de nuvem. Esses até que tô são trocando, melhores. tô Mas aí toco trocando. nesse. Ó, Tudo bem, deixa eu bom. voltar aqui, sair desse carnaval. Porque eu tenho vários de Beijo, mico, que você beijo. sabe. Beijo, amores. Obrigada por Você terem vindo. adora. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até.